E aí pessoal, dando continuidade a crimes contra a administração pública, esse aqui é o vídeo parte 2, vamos lá, corrupção passiva, artigo 317, corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Ainda que fora da função, pode ser uma situação que o funcionário esteja de licença. Se enquadra aqui, ainda que fora da função. Mas, em razão dela, outra informação importante. Vantagem indevida. Ou aceitar promessa. Aceitar promessa de tal vantagem. Então, diz respeito ao quê? Corrupção passiva. Como eu falei no vídeo anterior, a banca costuma colocar uma situação dessa e diz, tal situação diz respeito à concussão. Tal situação, artigo 317, diz respeito ao peculato. Então você vai memorizar os pontos mais relevantes para ligar ao assunto principal. Parágrafo 1º. A pena aumentada de 1/3. Aumentada. O que a banca pode colocar? Que é aumentada de 2/3. Ou então, pela metade. Esse é um ponto a ser memorizado. Que a banca pode mexer aqui para o candidato errar. Se em consequência de vantagem ou promessa, quem faz isso? O funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício. Mais as palavras para memorizar. Ou pratica infringindo dever funcional. Diz respeito à corrupção passiva. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Vamos lá. Eu coloquei aqui, atenção, corrupção passiva privilegiada. O parágrafo 2º, ou se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Por que eu coloquei essa observação? Porque na lei seca, no site do Planalto, tem lá, por exemplo, corrupção passiva. Só que lá não informa que o parágrafo 2º diz respeito à corrupção passiva privilegiada. E isso foi cobrado em prova. Por isso que eu coloquei essa informação aqui a mais, para que, caso caia em prova novamente, você vai saber o quê? Que aqui é corrupção passiva, propriamente dita. Só que aqui no parágrafo 2º, esse daqui é o parágrafo 1º. No parágrafo 2º é corrupção passiva privilegiada. Inclusive no outro vídeo que eu fiz com as questões de crimes contra a administração pública, tem uma questão dessa. Aí eu coloquei aqui o comentário. Para facilitar ainda mais o seu entendimento na corrupção passiva propriamente dita, que é o parágrafo 1º, o funcionário público, aqui tem um erro de digitação, depois vou arrumar, visa a vantagem indevida. Ele visa vantagem indevida, em consequência de vantagem ou promessa. Cadê? Aceitar promessa ou vantagem, em consequência de vantagem ou promessa. Aqui tem uma troca. Se houver uma vantagem ou uma promessa, para o funcionário agir de forma errada, digamos assim. Então aqui tem que ter uma troca aqui. Já no que tange a corrupção passiva privilegiada, que é o parágrafo 2º, o funcionário público não visa vantagem indevida, cedendo a pedido ou influência de outrem. Cedendo a pedido ou influência de outro, ou seja, aqui não pede uma vantagem ou uma promessa em si. Mas aqui o simples fato de ser amigo, ou então um pedido de favor, entre aspas, aqui ocorre a corrupção passiva privilegiada. A corrupção passiva propriamente dita
em troca de vantagem ou promessa, está bem específico aqui. E aqui, já no parágrafo segundo, não cita esse item, esse exemplo. Então, através disso, você pode diferenciar isso que foi cobrado em prova. Então, fique muito atento com isso. Aqui, corrupção passiva. Aqui eu adiantei corrupção ativa, que é praticada por particular, aqui é praticada por funcionário público. Eu trouxe aqui já para você memorizar. Corrupção passiva, solicitar ou receber e tal. Aqui a corrupção ativa é oferecer ou promover vantagem indevida a quem? A funcionário público, que é o particular que está oferecendo a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. E a banca pode muito bem colocar que isso aqui diz respeito à corrupção passiva. E aqui a banca pode dizer que diz respeito à corrupção ativa. Então, já deixo os dois aqui pareados, aqui lado a lado, para você já sacar aqui do que diz corrupção ativa e o que diz corrupção passiva. Então, fique esperto. Parágrafo único. A pena é aumentada de 2/5, de 2/3, de metade? Não, de 1/3. Cuidado que a banca pode alterar aqui. Sem razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou pratica infringindo dever funcional. Então a banca pode mudar aqui. Fique muito atento. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Isso daqui está tranquilo para memorização. Prevaricação. Isso daqui também é muito cobrado em prova. Retardar, prevaricação, ou deixar de praticar indevidamente. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente. Ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa em decreto, não, em lei, para satisfazer interesse ou sentimento que é pessoal. Prossigamos. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente interno, não, externo. A banca pode alterar aqui também. E a banca também pode colocar aqui, acrescentar de não vedar. E muitos vão errar se ele fizer isso, então fique atento. É de vedar, ou seja, de proibir ao preso o acesso telefônico. É para você não decorar, é para você entender. Primeiro, prevaricação. Diretor de penitenciário, agente público. Você vai ligar aqui. Prevaricação, que ele deixar de proibir, vedar mesmo que proibir ao preso acesso telefônico e tal. Então é só você parafrasear aqui que você assimila bem. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário público por indulgência. Caiu lá na frase lá, indulgência. Subordinado. Você vai lembrar de que? Prevaricação, concussão, peculato. Não, você vai lembrar de que? Condescendência criminosa. Que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Isso aqui também está bem tranquilo para memorizar. Advocacia administrativa. Patrocinar. Quando tiver patrocinar, o que você vai lembrar? Advocacia administrativa. Direto ou indiretamente, interesse privado. A banca pode colocar aqui interesse público. Perante quem? Perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena 1 a 3 meses ou multa. Aqui há um agravante. Seu interesse é ilegítimo. Aí já aumenta de 3 meses a 1 ano. Eu só coloquei aqui a pena para você entender que aqui é uma agravante.
a 3 meses, e se o interesse é ilegítimo, aí a agravante, em vez de ser 3 meses, vai ser 3 meses a 1 ano. Então, só para você entender que é uma agravante. Violência arbitrária. Praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la. Então, também que é tranquilo para memorizar. Abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Por que fora dos casos permitidos em lei? Porque é autorizado. Por exemplo, na Lei 8.112, a pessoa precisa dar saída. Ela comunica ao chefe imediato e durante o expediente pode sair. Aí depois ela paga aqueles minutos lá que usou, mas é de acordo com a lei. Então tem as suas exceções. 15 dias a 1 mês, ou multa. Se o fato resulta de prejuízo público. Aí aqui é um agravante também. Em vez de ser 15 dias a 1 mês, aqui vai ser 3 meses a 1 ano em multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido de faixa de fronteira, aí 1 a 3 anos já, outro agravante aqui. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Entrar em exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, fique atento aqui. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, diz respeito a esse assunto aqui. Antes, legais, tal, sem, depois, exonerado, removido. Então, esse assunto aqui se vai ler tranquilamente e vai memorizar os pontos mais relevantes que diz respeito a esse assunto aqui. Violação do sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Ou facilitar-se a revelação. As mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas, onde há sistema de informações e banco de dados, de onde? Da administração pública. Utiliza indevidamente o acesso restrito. Se da ação ou omissão resulta dano a quem? A administração pública ou a outra pessoa, outrem. Então, também aqui tem um agravante. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública. Ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Então, também diz aqui esse diz respeito a esse assunto. Funcionário público. Considera-se funcionário público para efeitos penais, que também é muito importante, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ou seja, ainda que a pessoa seja prestando serviço num órgão público, terceirizado, ou mesmo sem remuneração, que não seja concursado, para efeitos penais, ele vai responder como funcionário público. Então, esse artigo não diz respeito a só apenas que é concursado, isso, aquilo, outro. Aqui é quem está prestando serviço a órgão público, ainda que transitoriamente, sem concurso, ou mesmo sem remuneração. Então, você fique atento com esse artigo aqui, que é muito cobrado em prova. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Equipara-se, ou seja, tem o mesmo valor de funcionário público quem exerce cargo, emprego, função, entidade paraestatal. Isso aqui também já caiu em prova. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade
atípica, não, mais típica de onde? Da administração pública. Então, memorize esses detalhes. A pena será aumentada de 2/3, de 1/5, do dobro, de terça parte. Como eu falei, a banca pode alterar essa parte aqui, então memorize esse detalhe. Quando os autores dos crimes previstos neste capítulo foram ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento em órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Fundação instituída pelo poder público. Também é muito importante isso daqui. Então é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui. Eu vou fazer outro vídeo para dar continuidade. Parar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Então é isso aí. Deixe o seu like e se inscreva no canal.